Muita gente, depois dessa final, dessa partida entre Espanha e Argentina, na final da Copa do Mundo, ficou dizendo que o Messi sumiu do jogo. Mas será que o problema foi realmente o Messi? Na minha visão, não. O problema foi coletivo. E eu vou te mostrar porque o problema foi coletivo e não uma simples falha do Messi. Agora eu vou mostrar o porquê da Argentina não conseguir sair jogando, não conseguir colocar o Messi na partida e qual era o problema e onde estava. A Argentina jogava num 4-4-2 e na saída de bola, Fabian Ruiz, Rodri, Oyarzabal, Dani Olmo tiravam as linhas de passe entre linhas. Baiana fechava pelo lado esquerdo e na saída de bola da Argentina, o Oyarzabal fechava Lisandro, que sempre tocava para Tagliafico, que não tinha essa opção de passe pelo meio e sempre buscava a bola longa nas costas para Nico Gonzalez e Julián Álvares atacar as costas da defesa adversária. Cubarsí, que foi o melhor zagueiro dessa Copa, e Laporte e Pedro Porro sempre conseguiam fazer a cobertura e Rodri se aproximava muito bem, tendo essa leitura tática, essa leitura da bola longa que ele sempre conseguia recuperar. Pedro Porro, quando era vencido nesses duelos, conseguia se recuperar. Quando Julián Álvares e Nico Gonzalez dominavam a bola, muitas das vezes não conseguiam levar perigo, porque Cubarsí e Laporte sempre estavam muito bem. E Messi sempre ficava isolado, não conseguia jogar. Esse foi o principal motivo dele, porque faltava aproximações pelo meio. Enzo e McAllister não conseguiam dar dinamismo de uma saída de bola. Agora eu vou mostrar onde estava o problema da Argentina. O problema da Argentina estava entre linhas, na falta de aproximação dos jogadores. Quando o Messi conseguia finalmente baixar e participar do jogo, quase sempre já recebia cercado por 2, 3 adversários, por Rodri, Fabian Ruiz, Cucurella, que fechavam esse lado esquerdo e direito de ataque da Argentina. Quando o Messi recebia essa bola, entre linhas, entre os volantes, entre os meias, entre os atacantes, ele sempre estava sozinho e não tinha muita opção de passe. Enzo Fernandes e McAllister não conseguiam se aproximar do camisa 10 para fazer uma tabela, para poder construir o jogo, acelerar o jogo. Julián Álvares estava sempre preso entre os zagueiros e o Nico Gonzalez não conseguia dar profundidade pelo lado esquerdo da Argentina e sempre na saída de bola era uma bola longa para ele. E Messi não conseguia ter alguém para se aproximar. Depou e Montiel não conseguiam dar amplitude pelo lado direito da Argentina. Depou, que é um jogador forte, tecnicamente muito bom, há alguns anos já foi titular do Atlético de Madrid, mas não é esse jogador de velocidade, de explosão. Rodri sempre fazendo a cobertura do Messi e não tendo ninguém para jogar com ele. O Messi também não conseguia achar uma bola longa para Julián Álvares e Laporte e Cucurella sempre fechavam. Quando o Messi estava com a bola, não tinha muito o que fazer, porque recebia entre 3 e 4. Depois não dava essa amplitude pelo lado direito, nem por dentro, nem Montiel avançava. E quando o Montiel avançava, não era muito eficaz. E o Oyarzabal e o Baiana sempre fechavam esse lado. O Rodri fechava Messi, a cobertura, Baiana fechava Depou. E Messi não tinha muito o que fazer e não encontrava uma bola longa para Julián Álvares, porque com Cubarsí e Laporte sempre conseguia fazer a cobertura. E foi isso. O Messi não conseguia fazer muita coisa. E ficou muito na conta dele, de Lionel Scaloni, o treinador da Argentina, não do Messi. Ficou na conta dele porque não conseguiu treinar a Argentina bem, não conseguiu desenvolver um bom esquema, uma boa leitura de jogo. Errou muito o treinador Lionel Scaloni. E a Argentina sofreu e dependeu muito de Messi, que não conseguiu fazer muito por causa da Espanha, que foi superior em todos os sentidos da partida. A falta de apoio
no jogo da Argentina de aproximação culminou para que a Espanha não tivesse dificuldade de jogar. O problema era a distância dos companheiros. Messi sempre ficava sozinho, precisava recuar para receber, porque a saída de bola e a fase de construção da Argentina não estavam funcionando. E quando o Messi descia, a Argentina ficava sem opção de ataque, porque só ficava Julián Álvares à frente. Depois não conseguia vir por dentro, nem Montiel atacar, e ficava por isso. E Messi não conseguia ser aquele Messi brilhante com a bola, porque não recebia a bola. Lisandro Martinez sempre tentava essa bola longa, o que pra mim foi um erro do jogador, porque deveria ter forçado mais essa bola longa em Julián Álvares, fazendo uma inversão de lado, ou até mesmo quando o Julián Álvares pudesse vir flutuar no meio, depois vir por dentro, fazer a movimentação de ir e voltar. Não surtiu o efeito, não conseguiu fazer nada, não conseguia dar amplitude. Cucurella sempre muito bem na marcação, Montiel não subia muito, que pra mim poderia ser uma bom escape, ele subindo, mas também não conseguiu. O McAllister pra mim foi nulo nessa partida, não conseguiu ser o McAllister que já vem de uma temporada muito ruim. McAllister não é um 8 e sim um 10, por mais que seja um jogador de muita boa infiltração, errando passes bobos. O Enzo Fernandes, que era o jogador mais lúcido no meio campo, não conseguia também desenvolver uma boa partida, errou muito tecnicamente. Também o camisa 24, que para mim foi o melhor meio campista da Argentina nessa Copa, ao lado de Leandro Paredes, e vamos falar disso. Messi, por outro lado, quando tinha a bola, pode ver que no desenho tático Messi sempre estava sozinho, não tinha ninguém para se aproximar. E olha quantos jogadores de vermelho: Oyarzabal, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Baena, Cucurella e Laporte pelo seu lado. Não tinha muito o que fazer, porque eram 5, 6 jogadores contra 4. No caso, 2, Depou e Messi, mas Depou também não surtia efeito. Então, Messi não conseguia fazer muito e ficou por isso. Que errou Lionel Scaloni na, na preparação da equipe, nas escalações. Nico Gonzalez fez uma partida horrível, camisa número 15, que pra mim foi uma péssima decisão. Poderia ter colocado Almada para jogar, que vinha sendo titular. E vamos falar da solução da Argentina agora. A solução da Argentina era um 4-3-1-2 com Leandro Paredes, o de primeiro homem, Enzo Fernandes como camisa 8 pelo lado esquerdo, Rodrigo Depou como camisa 8 pelo lado direito, McAllister à frente como um 10 e o ataque sendo Julián Álvares e Messi. McAllister, que no melhor momento dele foi como um 10 e não um 8 que joga na Argentina. O ataque sendo Julián Álvares e Messi, tendo mais mobilidade, tendo mais controle da posse da bola, o que o Lionel Scaloni tentou fazer no segundo tempo, só que de uma forma errada, porque era para ter montado 4-3-1-2, porque ele iria ter uma saída de bola extremamente qualificada, com jogadores de força, de condução, que é Enzo Fernandes e McAllister, até mesmo o Depou. McAllister sendo um jogador de infiltração, um jogador para dar mobilidade a esse ataque. Quando o Julián Álvares descia para jogar, McAllister poderia fazer um movimento de ruptura nas costas do volante da zaga. Rodrigo Depou, a mesma coisa, vindo ocupando o lado esquerdo, o lado esquerdo por dentro, o Messi descendo na do Depou, fazendo a saída de bola, com o Montiel atacando a profundidade pelo lado direito, e Enzo também podendo fazer esse movimento, mas dando mais segurança ao lado esquerdo e conduzindo mais a bola, o mais pensante. Depou podendo atacar também pelo lado direito, fazendo uma triangulação entre Depou e Montiel e Messi. Messi podendo cair por aquele lado, o que seria o melhor a se fazer, com o Depou indo por dentro, McAllister infiltrando, Julián pelo segundo pau, o que seria isso para fazer, e Paredes sendo esse jogador para achar o espaço, para encontrar esse jogador de primeiro homem, fazendo a linha de 3 com Cristian Romero e Lisandro Martinez, esse jogador para quebrar linhas, para romper linhas, esse jogador que para mim, não sei porque não foi titular, que era para ter sido titular, que foi o melhor meio campo da Argentina na Copa, com a movimentação entre Depou, Messi, Montiel,
Julian Álvares, McAllister, Enzo, até o Tagliafico podendo dar essa amplitude pelo lado esquerdo, por mais que não seja um jogador veloz, mas é um jogador tecnicamente muito bom. E esse seria a solução da Argentina, porque teria muitos jogadores. Pelo lado direito teriam três: Montiel, Depou, Messi. E iria sobrecarregar esse lado esquerdo da defesa da Espanha, com Baena tendo que descer para cobrir, com o Fabian Ruiz tendo preocupação para descer, com o Dani Olmo, que não é um jogador de marcação, tendo que descer, e que tem dificuldade para fazer isso no Barcelona. O Yamal tendo que descer também para cobrir o lado de McAllister, Enzo e Tagliafico, e que não é um jogador de marcação também. Julian Álvares ficcionando os dois zagueiros entre os dois. Messi com essa liberdade para flutuar no melhor espaço, né? Messi, que é esse lado aí, que corta para dentro e caixa. Paredes podendo jogar em Montiel, com o Cucurella afundando, com o Depou fazendo essa movimentação de ruptura, ou até o mesmo Montiel, Depou atacando por dentro, que seria isso, e traria uma situação muito perigosa para a Espanha, porque McAllister poderia infiltrar, poderia vir pelo lado direito, Enzo infiltrando também, Tagliafico infiltrando pelo lado esquerdo. Isso que deveria ter feito com liberdade, teria muita liberdade Tagliafico. Julian Álvares podendo descer também para ser um fator surpresa vindo de trás, porque tem um chute colocado muito bom, Julian Álvares. E essa seria a solução da Argentina para ter mais mobilidade no meio campo, mais segurança com a bola, para poder trazer perigos à Espanha, que faltou muito à Argentina. Por mais que seja a Argentina de viradas durante a Copa do Mundo, esse jogo não deu, né? Não, 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 não foi o caso da Argentina, que não conseguiu, não sentimos isso na Argentina, que poderia virar o jogo. Messi poderia simplesmente decidir a partida, né, como já fez, por esse lado aí, com a triangulação entre Depou, Montiel, McAllister vindo de trás, Messi podendo entrar entre linhas, entre a defesa de volante. Seria isso que eu faria. Se vocês quiserem ver o vídeo com mais profundidade da solução da Argentina, eu fiz um vídeo, tá no perfil, só vocês clicarem e verem aí. Muito obrigado por terem assistido, compartilhem, curtam o vídeo. Muito obrigado por assistirem mesmo. Deixem aí nos comentários a análise de vocês, o que vocês fariam de diferente, o que vocês fariam se fosse o Scaloni, se vocês concordam com a minha análise. Deixe aí nos comentários.